Jamal Lewis é o novo reforço de São Paulo, lateral esquerdo, hein? Tá aqui, ó, do meu lado, já chegou na cidade de São Paulo para reforçar o tricolor. E para quem cobrava tanto, com razão, a contratação de um jogador dessa posição lateral, o São Paulo foi no mercado totalmente incomum para times brasileiros de contratar e trouxe esse jogador. Só que eu vou ser muito sincero, não era um cara que eu acompanhava de perto, assim, putz, sei as características, o jeito que joga, enfim. Então eu chamei uma pessoa, um torcedor fanático do Newcastle, que acompanhou de perto o Jamal Lewis, para falar um pouquinho pra gente. O que esperar desse cara? O que esperar do Jamal Lewis no São Paulo? Marco, é com você. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da minha parceira KTO. Usando o cupom SGARB, você garante 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tamo junto. Marco, o que esperar de Jamal Lewis no São Paulo? São Paulo contratou um norte-irlandês para sua equipe. Mas afinal, quem é Jamal Lewis e a desconhecida solução de São Paulo para a lateral esquerda? Bem, eu sou torcedor do Newcastle e fã da Premier League desde 2012. Era ADM da conta @nofc.bra no Instagram, que começou no comecinho de 2019 e foi até 2021, nos tempos bem sombrios de Newcastle. E nesse período que acompanhei muito Jamal. Então vou trazer um pouco dele aqui. Jamal tem 26 anos. Chegou no Newcastle quando tinha 22. E por 16 milhões de euros. No caso, o oitavo lateral esquerdo que pertence ao Reino Unido, mais caro da história da Premier League. Isso porque no Norwich, em seu clube formador, participou na fase de ouro da geração do Norwich City, com jogadores como Max Aarons, Ben Godfrey e Todd Cantwell. Série de jovens destaques que conquistaram a Championship vulgo segunda divisão do campeonato inglês na temporada 18/19 e se destacaram na Premier League na temporada 19/20, mesmo o clube sendo rebaixado na temporada. E Jamal, por ser novo, um lateral esquerdo, ou seja, uma posição mais difícil de se achar no mercado, sendo home ground, jogador que provém do Reino Unido e que é exigido numa regra da Premier League. Mesmo tendo ficado em 20º no Norwich, fez uma boa temporada, foi um dos destaques da equipe. Ele iria fazer uma boa transferência, tanto que o Liverpool estava interessado no jogador, mas ele acabou fechando com o Newcastle, onde ele foi mal. Sobre o Newcastle, o Jamal era o ponto mais fraco da equipe do Newcastle. Porém, ele era o único lateral esquerdo que o Newcastle tinha em todo o seu elenco. E quando foi contratado, era o cara para assumir essa posição nos próximos 10 anos. E chegou muito longe disso. Depois de um pouco mais da metade do primeiro turno na temporada 20/21, Steve Bruce, técnico na época, preferiu improvisar Matt Rich, que era um ponta-direita canhoto, na ala esquerda. Depois, o mesmo jogador também começou a virar lateral esquerdo e assumiu de vez a posição. Depois da aquisição do Newcastle, o Steve Bruce saiu e chegou o Eddie Howe, que chegou a dar 4 chances para o lateral norte-irlandês, onde também não foi bem de novo e ele começou a improvisar Paul Dummett, que é um zagueiro canhoto, na função. E quando perdeu o Paul Dummett lesionado, preferiu improvisar Manquillo, que era um lateral direito, na lateral esquerda. Depois que o Newcastle contratou o lateral esquerdo Matt Targett, ele só teve 11 minutos na Premier League, ou seja, nunca mais teve seu espaço no Newcastle. Daí ele foi emprestado para o Watford, onde foi bem suficiente para ser titular absoluto do Watford na temporada inteira. Isso falando de um time que ficou em meio de tabela na última Championship, mas nada absurdo para o Watford querer comprar ou ter a permanência do atleta na sua equipe na temporada seguinte. Jamal, acima de tudo, é um lateral esquerdo bem fraco a níveis de Premier League, porém um lateral de nível bom na Championship, nada excelente, nada absurdo, bom. É um lateral que taticamente se sente mais confortável atuando em linhas de 4, que tem virtudes mais positivas na parte defensiva do que na ofensiva. No Newcastle, mesmo jogando como ala, ele sempre demonstrou deficiências ofensivas muito grandes, principalmente também na parte de cruzamento. Em 31 jogos pelo Newcastle, somou apenas uma assistência, uma taxa baixíssima de 0,5 cruzamentos certos por jogo, mas na parte ofensiva ele evoluiu bastante, principalmente no Watford, onde tinha uma taxa muito interessante, 0,9 passes decisivos por jogo na temporada. Mas desde o Norwich City nunca foi nada de arregalar os olhos. Tanto no Norwich ele não era um lateral de arregalar os olhos também, mas sim um lateral que via ser muito promissor. E nunca chegou nem perto de entregar aquilo que se esperava. Até acho que em sua carreira ele decaiu muito do que ele era do Norwich. E um outro ponto que tem que se analisar é a adaptação de um jogador da Irlanda do Norte aqui no futebol brasileiro, que muito pouco se fala. Questão de idioma, questão de adaptação, clima, gramado, toda essa parte da adaptação que é muito diferente quando se vê do Reino Unido. Mas enfim, isso é tudo que eu basicamente posso trazer do novo lateral de São Paulo. E estou muito curioso para vê-lo aqui também. Tamo junto!